Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre equações modulares. Quando nós aprendemos sobre módulo de um número real, nós também aprendemos o que são equações modulares. Equações modulares são aquelas que envolvem módulos, obviamente. Só que naquela ocasião, nós trabalhamos com equações modulares que são mais simples de resolver. Nós trabalhamos com equações modulares cujo primeiro membro era um módulo e o segundo membro era um número real que a gente sabia. Agora nós vamos complicar um pouquinho mais essa história. Nós vamos aprender como resolver equações modulares onde aparecem mais de um módulo, ou nós temos um módulo de um lado e uma equação do outro lado, entendeu? Isso vai ser o tema da aula de hoje, tá bom? Vamos complicar um pouquinho o estudo das equações modulares e depois a gente vai aprender como resolve e vai descomplicar, beleza? Bom, nós vamos separar essas equações modulares que nós vamos estudar hoje em dois tipos. O tipo 1 são aquelas que podem ser reduzidas à forma f de x, módulo de f de x igual a g de x. Ou seja, eu consigo tirar o módulo e resolver normalmente como a gente já conhecia antes. Que tipo de equação é essa? Por exemplo, módulo de x mais 1 é igual a 2x menos 2. Nós temos um módulo de um lado e uma equação do outro lado. Como que a gente vai fazer esse tipo de problema? Como que a gente vai resolver isso? Bom, primeiro a gente vai lembrar da definição de módulo. A gente sabe que na definição de módulo, o g de x, que é o que eu quero transformar o módulo de x em g de x, ele precisa ser um cara maior ou igual a zero. E para que isso aconteça, nós temos que colocar uma condição no meu x. E que condição é essa? A condição é módulo de f de x é igual a g de x, implica que ou bem f de x é igual a g de x, ou f de x é igual a menos g de x. Essa é aquela condição que a gente já tinha estudado antes. Para eu afirmar que o módulo é uma outra função, eu sei que essa outra função precisa ser positiva ou negativa, dependendo do lugar da reta numérica onde essa função se encontra. Se ela estiver no lado positivo, ela é ela mesma. Se ela estiver no lado negativo, ela é a simétrica dela. Isso é o que nós já tínhamos estudado. E aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente resolver isso aqui, a gente vai achar um conjunto solução que satisfaz a essa condição, tá? A gente vai achar sempre duas respostas, então a gente vai conseguir formar um conjunto solução. Vamos resolver esse exemplo aqui para a gente ver na prática como é que funciona. Bom, primeiro passo. 2x menos 2 é maior ou igual a zero quando? Esse cara aqui é maior ou igual a zero quando? Eu vou resolver isso aqui, igualando a zero. 2x menos 2 é igual a zero, 2x igual a 2, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Então, eu sei que 2x menos 2 é maior do que zero, maior ou igual a zero, se x maior ou igual a 1, beleza? Então, pessoal, depois que eu resolvi e descobri onde esse membro da minha equação modular dá zero, onde ele é positivo, onde ele é negativo, eu vou voltar para a minha equação modular e vou me lembrar da minha definição de módulo. Ó, módulo de f de x é igual a g de x, implica que f de x é igual a g de x, ou f de x é igual a menos g de x. O que isso quer dizer? Que x mais 1 é igual a 2x menos 2, ou x mais 1 é igual a menos 2x menos 2. Aí eu vou resolver essas duas equações aqui em paralelo, tá? Vou resolver as duas juntas, claro, uma de cada vez. Aí eu resolvo essa primeira equação aqui. Vou passar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro lado. X menos 2x é igual a menos 2 menos 1. Usando o princípio aditivo e multiplicativo, eu somo menos 2x aqui, somo menos 2 do outro lado, para poder resolver
essa equação como a gente já está acostumado. Aqui vai ficar menos x igual a menos 3, x igual a 3. Aí agora eu vou resolver esse lado aqui. X mais 1 igual a esse menos aqui eu vou fazer a distributiva. Menos 2x mais 2, x mais 2x igual a 2 mais 1. Ó, 2, desculpa, menos 1. Esse 1 ficou menos 1 quando foi para lá, né? Na verdade, eu somei menos 1 dos dois lados. Aqui, x mais 2x é 3x igual a 1. X igual a 1/3. Beleza, agora eu tenho um conjunto solução aqui. X é ou bem x é igual a 3 ou bem x igual a 1/3. Só que agora eu vou voltar para esse cara aqui, ó. Lembra que eu resolvi esse problema aqui? Quando eu resolvi esse problema, eu descobri que x precisa ser maior ou igual a 1 para esse lado da minha equação ser positivo. Ó. Esse segundo membro, ele precisa ser positivo, só que ele só é positivo quando x é maior ou igual a 1. Se x for menor do que 1, esse cara fica negativo. Vamos testar? Se eu botar 1/3 aqui, vai ficar 2 vezes 1/3, 2/3. 2/3 menos 2 vai dar um número negativo, porque 2 sobre 3 é menor do que 2. Então, ele não vai valer, tá? Agora, eu vou usar essa condição que eu achei aqui, que x tem que ser maior ou igual a 1. Então, esse cara aqui, ó, não vale. A minha resposta vai ser x igual a 3, tá bom? É dessa maneira que a gente resolve esse tipo de equação modular. Solução, só o número 3 que vale. Recapitulando, o que eu fiz? Na minha equação modular, eu analisei o segundo membro para ver qual era o pedaço do segundo membro em que x daria um número positivo, porque eu sei que com uma equação, quando a gente tem módulo, o módulo só pode ser positivo. E aí eu resolvi a minha equação de primeiro grau e vi que x precisava ser maior ou igual a 1. Depois eu apliquei a condição de módulo que a gente vem aplicando desde as aulas anteriores. Coloca um lado positivo, outro lado negativo e resolve. Aí eu resolvi o lado positivo e o lado negativo. Quando eu resolvi o lado negativo, a minha resposta deu um número menor do que a minha condição. A minha condição era que x fosse maior ou igual a 1. Então, ela não serve, só serve essa parte aqui, tá bom? E aí a gente conseguiu resolver esse primeiro tipo de equação modular. O problema é, nós temos um outro tipo de equação modular em que a gente não consegue fazer módulo de x igual a g de x, tá? Esse tipo de equação modular é um tipo em que aparece mais de um módulo na equação. Então, não tem como a gente simplesmente abrir o módulo e dizer que um é positivo e o outro é negativo, porque a gente tem algumas equações modulares que aparecem em 2 ou mais módulos, tá bom? Então, para esses casos, nós devemos aplicar a definição de módulo para cada um dos módulos que aparece na equação. Vou dar um exemplo aqui. Módulo de x mais 3 mais 2 é igual a módulo de x menos 2. Olha esse problema aqui. Gente, esse problema, para você resolver, não adianta eu falar módulo de x mais 3 mais 2 é igual a mais a x mais 2 ou a menos x mais 2? A x menos 2 ou a menos ele? Não tem como, porque aqui eu tenho um módulo e aqui eu tenho um outro módulo. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu tenho que analisar módulo de x mais 3 e o módulo de x menos 2. Eu tenho que analisar esses dois módulos, tá? Primeiro, eu vou analisar o meu primeiro módulo. Quando que x mais 3 é maior ou igual a 0? Aí eu resolvo. X mais 3 é igual a 0, x é igual a menos 3. O que isso quer dizer? Isso é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico dela é uma reta. Como o a é positivo, esse carinha aqui, ó, é maior do que 0, então ela é uma reta virada para cá, onde a raiz é menos 3. Aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Agora eu vou analisar o meu segundo módulo. X menos 2 precisa ser maior ou igual a 0. Então, eu vou fazer x menos 2 igual a 0, x igual a 2. De novo,
Analiso o sinal desse meu segundo pedacinho, tá? Marco aqui o 2, ela também é positiva, é uma função positiva, né, crescente. Então, aqui é mais e aqui é menos. Beleza. O que isso quer dizer? Que se x for maior do que menos 3, essa função é positiva. Se x for menor do que menos 3, essa função é negativa. Se x for maior do que 2, ela é positiva, e se x for menor do que 2, ela é negativa. Então, olha só, vamos ter que analisar, colocar essas coisas no papel, tá bom? X menor do que menos 3, módulo de x mais 3 é igual a menos x mais 3. X maior ou igual a menos 3, módulo de x mais 3 é igual a x mais 3. O módulo é igual a ele mesmo se ele for positivo e menos ele se for negativo. É isso que eu estou aplicando aqui. Agora, esse pedaço aqui. Se x for menor do que 2, se x estiver de menos infinito até 2, módulo de x menos 2 é igual a menos x... Opa, não está dando para ver. Menos 2, ó. Se x estiver nesse pedaço aqui, que é negativo, o módulo de x menos 2 é igual a menos x menos 2. E se x for maior ou igual a 2, módulo de x menos 2 é igual ao próprio x menos 2. Tá bom? Ah, professora, buguei. Agora estou bugado porque tem tudo isso. Bom, os valores de x eles vão ficar divididos em 3 intervalos, tá? Vou traçar uma reta numérica aqui para você ver como é que vai ficar. Então, pessoal, eu tracei aqui essa reta numérica só para a gente analisar essas nossas respostas aqui que a gente achou. Olha só, eu tenho um caso quando x é menor do que menos 3, quando x é maior do que menos 3, quando x é menor do que menos 2 e quando... Menos 2 não, desculpa, do que 2 e quando x é maior do que 2. Para vocês não bugarem, eu fiz a reta numérica aqui para analisar caso a caso. Vamos pensar o que acontece. Se x é menor do que menos 3, x mais 3 vai dar um número negativo e negativo não pode. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ó, x menor do que menos 3 é um número negativo. Vou botar um menos aqui para lembrar. Já que aqui dá um número negativo, módulo de x mais 3 é igual a menos x mais 3, ó. Vou fazer aqui separado. Módulo de x mais 3 é igual a x mais 3, se x mais 3 é maior do que 0, e menos x mais 3, se x mais 3, aqui maior ou igual, é menor do que 0. Então, nesse caso aqui, eu sei, olhando no meu gráfico, que vai dar negativo, que o x mais 3 aqui está negativo. Quando ele é negativo, eu vou usar o simétrico, tá vendo? Menos x mais 3, se x mais 3 for um cara menor do que 0. Então, aqui, eu vou fazer assim, ó, vou ter que fazer 3 casos para x menor do que menos 3. Então, se x for menor do que menos 3, o primeiro módulo, eu vou usar menos ele. Então, eu vou repetir essa conta aqui, só que no lugar de x mais 3, eu vou ter que colocar menos x mais 3. Menos x mais 3 dá menos x menos 3, tá? Resolvendo aqui, ó, fazendo a distributiva dos sinais, menos com mais menos, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, ó, vou resolver essa equação desse jeito. Menos x menos 3, vou repetir o mais 2, que está fora do módulo, então não muda nada nele. Mais 2 é igual a... Aí eu tenho esse outro módulo aqui, esse módulo aqui que é o módulo de x menos 2. Aí eu vou ter que analisar. Se x é menor do que menos 3, x é menor do que 2. Tá vendo? Porque o menos 3, ele está antes do 2 na reta numérica. Para todo mundo antes do 2 na reta numérica, esse cara vai dar negativo. Então, de novo, vou analisar esse outro caso aqui. Módulo de x menos 2 é igual a...
o próprio x menos 2 se x menos 2 maior ou igual a zero, ou menos ele se x menos 2 menor do que zero. Estão vendo? Esse é o caso um pouquinho mais chato, tá? A gente vai ter que analisar pedacinho por pedacinho, mas a gente vai conseguir. Se a gente fizer desse jeito, não tem erro. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, para x menor do que menos 3, ela é negativa tanto no primeiro módulo quanto no segundo módulo. Tá vendo? O segundo módulo, ele é negativo, ele dá um valor negativo para todo mundo antes de 2. E menos 3 está antes de 2. Então, eu vou ter que usar também essa parte aqui de baixo, menos x menos 2. Fazendo distributivas dos sinais aqui, dá menos x mais 2, tá? Porque menos com mais, menos com menos, mais. Então, eu vou ter que usar também essa segunda equação aqui. Então, vai ser assim, ó, igual a menos x mais 2. Beleza? Agora, virou uma conta que eu já sei fazer. Uma conta normal, beleza? Aí, eu vou fazer menos x... Aqui, ó, menos 3 mais 2 dá menos 1, igual a menos x mais 2. Pelo princípio aditivo, eu posso somar mais x dos dois lados, né? E também somar mais 1 aqui dos dois lados. Aí aqui vai ficar 2 mais 1. Quando eu somo mais 1 aqui, fica mais 1 menos 1, 0. Quando eu somo mais x aqui, fica mais 1 menos 1, 0. Nesse caso, gente... Não tem nem como, porque aqui dá 0 igual a 3. Tá vendo? Esse a gente chama de resultado impossível. Não tem como ser 0 igual a 3. Beleza? Então, aqui, ó, esse cara aqui eu já vou eliminar. Impossível. Já sei que para x menor do que 3, essa parada não vai funcionar. Então, agora eu vou fazer esse outro intervalo aqui, ó. Vamos analisar... entre menos 3 e 2. Então, eu vou botar assim, para x entre 2 e menos 3. Tá? Aqui, x menor, não vou botar menor ou igual, não. Melhor maior ou igual depois. Beleza. Agora, nesse pedacinho aqui, a gente vai ter que analisar o primeiro pedaço. Se x é maior do que menos 3, ele é positivo. Esse primeiro módulo é positivo. Se ele é positivo, ó, para x maior ou igual a menos 3, a gente usa o próprio x mais 3. Então, vai ficar assim, x mais 3 mais 2 igual a... Agora, vamos analisar esse segundo pedaço, x menos 2. Ó, eu tô aqui, ó, na reta, x está menor do que 2. E para x menor do que 2, a gente vai usar o negativo. Ó, ele é negativo, então a gente vai usar aqui, ó. Menos x menos 2, se x menos 2 for menor do que 0, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, a gente tá vendo a parte menor do que 0. Então, a gente vai usar o menos x mais 2, tá? Então, aqui é igual a menos x mais 2. Aí, vamos resolver essa equação normal, tá? X... mais x, ó, somei mais x dos dois lados, aí aqui ficou menos x mais x, 0, e aqui ficou x mais x, igual a 2 menos 5, por quê? 3 mais 2 dá 5, então eu vou somar menos 5 dos dois lados, vou eliminar esse 5 daqui, vai ficar o menos 5 aqui. Ou como vocês gostam de falar, passei para o outro lado, troquei o sinal, que é a mesma coisa. 2x igual a menos 3. Dividindo tudo por 2, fica x igual a menos 3 sobre 2. Bom, isso aqui é uma resposta possível, tá? X pode ser menos 3 sobre 2, não tem problema nenhum. Agora, vamos analisar esse outro caso aqui, da reta numérica, quando x for maior do que 2. Vamos ver o que dá. Beleza, se x é maior do que 2, ele é maior do que menos 3, certo? Para todo mundo maior do que menos 3, o primeiro módulo é positivo. Para todo mundo maior do que 2, o segundo módulo é positivo. Então, nós vamos usar a parte positiva dos dois, ó, o próprio x mais 3 e o próprio x menos 2, tá? Vamos só arrumar aqui, vou botar aqui para
x maior do que 2. Beleza. Maior ou igual, né? A 2. Pode ser igual também, não tem problema. Aí a gente vai usar o próprio módulo. X mais 3, o que está dentro do próprio módulo, é igual a x menos 2. Não precisa trocar os sinais. Aí resolve normal. X mais 5 igual a x menos 2. Soma menos x dos dois lados, vai ficar x menos x é igual a menos 2 menos 5. Também somando menos 5 dos dois lados. X menos x dá 0. 0 igual a menos 7. Gente, 0 não é igual a menos 7, tá? Então, não tem como. Esse é um outro resultado impossível. Claro que quando dá um resultado impossível, você volta lá e confere as contas para ver se você não errou nada. Nesse caso, eu tenho certeza que eu não errei nada. Então, a única resposta possível é x igual a menos 3 meios. Então, eu vou dizer que o meu conjunto solução é igual a menos 3 sobre 2. E é assim que a gente resolve uma equação modular que tem mais de um módulo. Gente, se tiver 3, 4, 5 módulos, vai ser uma conta gigante. Você vai ter que analisar intervalo por intervalo. Mas se você fizer a reta numérica e analisar pedacinho por pedacinho dela, marca os pontos que você encontrou que zeram e analisa pedacinho por pedacinho, não tem como dar errado, tá, pessoal? Pode deixar que eu vou preparar mais uma aula de exercício para fixar isso, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar vocês tentando entender esse vídeo agora. E daqui a pouquinho eu posto outra aula de exercício pra gente pegar melhor, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.